Viva! Bem-vinda, Nicole de Almeida. O seu nome faz a ponte entre a França, onde nasceu Nicole de Almeida, pelo casamento, a relação com Portugal. Quem nos está a ouvir, a maior parte das pessoas que nos estão a escutar, sabe quem é a Nicole. É doutora em Sciences de l'Information et la Communication, é docente na École des Hautes Études en Sciences de l'Information et la Communication, é na Sorbonne. E permito-me propor, sendo que apontamos para esta ser uma entrevista, uma conversa, algo bilingue entre o francês materno da Nicole e o português, que é também a sua língua por afeto. Posso propor à Nicole, para quem a conhece menos, que nos diga quem é a Nicole de Almeida? Quais são os interesses da Nicole de Almeida? Interesses, no início foi a filosofia. Eu fiz um curso de filosofia na Escola Normal Superior e depois era o nascimento da disciplina Informação e Comunicação nas universidades e entrei, como outros, com outra formação, porque não existia cursos, e fiquei e desenvolvi, sobretudo, a área da comunicação organizacional e depois, um pouco mais tarde, a comunicação ambiental também e problemáticas de opinião pública. Já reparou que, afinal, não precisamos de entrevista bilingue, a entrevista corre bem. Vamos ver. Se preferir, a dada altura, passamos para a língua francesa. Comunicação organizacional, interesse principal. Como é que a Nicole definiria comunicação organizacional? Sim, no início, organizações são todos os tipos de organizações. Organizações privadas, econômicas, organizações públicas, ministérios, assim, governo, e também ONG, organização não governamentais. Tudo faz parte das organizações, e então, comunicação organizacional, para mim, eu defino como um sistema global de organização dos fluxos de informação e dos intercâmbios com uma finalidade, com uma perspectiva assim, econômica, eficácia, ou com uma finalidade social, criar um equilíbrio informacional e relacional dentro das organizações. Então, a comunicação organizacional é um sistema de regulação que organiza a arquitetura das relações, das informações e das ações, das ações, práticas. As narrativas são uma chave. Les narratives. Sim. As narrativas. Eu fiz um foco sobre a questão das narrativas antes dos outros. Não é assim um privilégio ou uma coqueteria, mas percebi assim nos anos 2000 que a questão das narrativas, que é a questão do sentido, da unidade da ação, da visibilidade, da lisibilidade da ação econômica ou social ou política, vai ser uma coisa sempre mais importante num quadro assim de desorganização das práticas, de perplexidade, de incerteza. E assim eu fiz a minha agregação sobre o tema das narrativas. E assim eu vi a emergência das narrativas nas organizações e concebi de duas maneiras. As narrativas internas, que são assim narrativas... A comunicação dentro do grupo, será isso? La communication dans le groupe? Sim, antérieur. Dentro das organizações. Sim. Narrativas internas para obter uma melhor coesão social, para criar uma cultura organizacional ou empresarial de maneira específica, e aquelas narrativas internas que se encontram, por exemplo, nos websites, nos jornais, como se diz, les journaux d'entreprise. Jornais de empresa, jornais de... House organ. Sim. Tem sempre uma finalidade que é recriar o sentido da empresa ou da organização. Créer l'esprit de groupe. Oui, par une histoire commune qui raconte les origines, qui raconte la technologie, qui raconte les hommes, leur évolution, qui raconte les dirigeants. Donc, produire uma história global e comum. Exatamente. E um sentido. Outro tipo de narrativas que eu observei e analisei são as narrativas do engajamento. Outro tipo de narrativas, mas com uma finalidade externa, com uma finalidade... Para os utilizadores, para os públicos para os externos, sobretudo, sim, externos. São narrativas diferentes, com complexidade? São diferentes porque não é a narrativa da coesão, é a narrativa da missão.
da perspectiva, da finalidade da organização, ok? É uma coisa diferente. Assim aparece a vocação, a missão da empresa ou da organização na cidade, na sociedade, no mundo, às vezes, como narrativas ambientais. E pronto, foi assim uma pesquisa assim, bem interessante e com aqueles modelos bem distintos que eu reparei e que analisei. E a evolução deles também, que as narrativas de temps en temps, au fil du temps, Ao longo do tempo? au longo do tempo, deviennent pluriels, deviennent plus nombreux. Mais plurais, mais numerosas. Que tipo de leadership, que tipo de liderança, como deve ser a liderança da comunicação organizacional? Liderança, uma liderança calcada ou adequada com a liderança geral. E agora vê-se bem, nota-se bem, sempre de maneira mais forte e mais visível, uma diferença no mundo entre dois tipos de leadership. Um leadership assim, muito diretivo, muito autoritário, de certa maneira. Estamos a ouvir do Musk e outros, que é assim, um modelo, uma caricatura deste tipo de leadership. E outro leadership, eu digo, mais europeu, o leadership assim de concertação, de colaboração mais horizontal e outro é mais vertical. E então as organizações têm que escolher entre os dois modelos, depende do contexto, depende do dirigente, depende da situação, da concorrência ou da missão da organização. O que é que a investigação nos diz sobre o efeito? Qu'est-ce que la communication, l'investigation nous dit sur l'impact de la communication interne sur les personnes du groupe, sur les travailleurs, sobre de que modo é que esta comunicação organizacional influencia quem está dentro do grupo? Acho que influencia ou tem uma certa ação sobre as representações mentais, sobre os valores, sobre os comportamentos dentro da organização. Assim tem um efeito, tem uma certa influência, não é uma influência total, que isto é um mito, é um sonho de uma comunicação assim, completamente compartilhada, assim, unilateral, com as pessoas que obedecem e tudo. Não, as coisas, o contexto social, as aspirações das pessoas mudaram muito, muito. Claro. Querem mais independência, menos hierarquia, mais sentido no trabalho, no trabalho cotidiano, melhor tratamento nas relações internas. E assim a comunicação dá um quadro da ação e da relação entre as pessoas e dá um quadro na eficácia do ensemble, na Eficácia do conjunto? Do conjunto, assim. Tem havido uma evolução nítida na comunicação organizacional ao longo destes 25 anos que temos, deste quarto de século? Sim. Comment ça se passe là avec la progression? Sim, a evolução assim é importante. A evolução, eu digo assim, no início a comunicação organizacional era assim numa posição de surplomb, uma posição assim que era o único emetor. Quase soberba. Pois, é assim, com uma visão assim única que era mais ou menos a voz do mestre, a voz do seu mestre, e que no tempo, com as reações internas, ficou assim, não ficou isolada, mas ficou uma das vozes das organizações. E outras vozes apareceram, as vozes dos empregados, dos funcionários, empregados técnicos, sindicatos. As comissões de trabalhadores, a Comissão de Trabalho. Exatamente, que tem um papel e tem uma voz e que tem até mesmo às vezes na gestão do grupo. Exatamente. Assim, a instalação da pluralidade é uma coisa importante. O problema é que a pluralidade, às vezes, é um pouco um caos. Dilui-se. Um caos. E com novos mídias também, com plataforma, com... Os novos mídias são um aliado da comunicação organizacional, claro. Podem ser, mas podem também... Não ser. Perturbar. Não ser também. Qual é a perturbação que eles introduzem? A voz dos funcionários e as vozes dos públicos externos, que exercem uma vigilância sobre o que se faz, o que se diz, a ação, a maneira de produzir ou de produzir assim, objetos ou serviços, e vigilância sobre também
sempre mais sobre as consequências do agir produtivo. Há um risco de exposição à distorção da realidade, à une distorsion de la réalité? Sim, 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 sim. É um sítio único, uma organização é um sítio único, tem uma unificação assim espacial, temporal, de ação, bom, mas esta unidade sempre vole en éclat. Estilhaça-se? Sim, sim. Com visões tão diferentes sobre o mesmo problema, sobre o mesmo tema, sobre a mesma organização. Um desafio que é uma questão que a Nicole tem tratado. Como é que é possível reconstruir a identidade de uma empresa? La reconstruction de l'identité d'une entreprise, d'un groupe? Il y a plusieurs façons. Várias Il y a maneiras. tout d'abord, premier pan, Mas, primeiro aspecto, sim. sim, a construção assim, de uma identidade gráfica, formal, visual, com logo, com uniforme profissionel, com arquitetura do sítio. Isto é uma maneira Portanto, de... toda a imagem, neste caso. Toda a imagem. Sim, mas imagem material também. Gráfica e simbólica. Claro, até o vestuário. Até o vestuário, que é coisa interessante. Isso é um primeiro nível. Um segundo nível é o nível de l'encarnação, a encarnação, a maneira assim, dos dirigentes, do management ou das pessoas de falar da organização. E assim... Dar coesão ao discurso da empresa? Sim. Uniforme. Sim, sim, sim. C'est un niveau de formation de l'ensemble des salariés à tous les niveaux. Formação a todos os níveis. Pour avoir un discours le plus commun, le plus ressemblant possible. Par exemple, quand il y a une crise, on interdit aux salariés de s'exprimer directement sur le problème de l'entreprise ou de l'organisation. Esta é uma questão. Em caso de crise, voz única, ou seja, os colaboradores, as pessoas envolvidas, não podem pôr-se cada uma a falar para o seu lado. É necessário uma voz inovada do comandement. Sim, é o papel da direção da comunicação, claro, qui intervient pour réguler, donner le ton comme un chef d'orchestre Maestro. Et qui décide des contacts que les journalistes vont avoir avec des personnes de l'entreprise. Portanto, a liderança decide com quem é que autorizado. Quem é que pode falar com os médias, com os jornalistas. Exactement. Mais à côté de cela, il y a bien sûr toujours des salariés, lanceurs d'alerte, whistleblowers, par exemple, qui interviennent dans des médias nouveaux en dehors des médias. Escapam, que vão por fora e que comentam nas diferentes redes. E que fazem comentários assim, mais ou menos... problemáticos. Eu menos. Há pouco deduzi que a Nicole considera fundamental que as empresas façam formação dos seus colaboradores também sobre comunicação. Todas fazem. Todas as grandes organizações fazem isso. Faz parte da missão da direção da comunicação. Que é aprender a comunicar. Aprender, sim. Uma formação assim, na comunicação. Que deve ser exigente, essa formação. Deve ser uma formação muito profissional, muito exigente. Surtout une formation pour apprendre aux personnes les risques de mal communiquer dans des situations difficiles. Ensinar os riscos de mal comunicar. C'est ça. Donc, un apprentissage de la prudence. Aprender a prudência. É isso. Parfois, ça va plus loin avec des messages déjà préparés, mais on ne peut plus attendre des salariés, peut-être des dirigeants, peut-être du management, qu'ils reprennent très directement le même message que celui qui a été préparé par la direction de la communication. Donc, toujours la pluralité, toujours de l'opposition, toujours du conflit. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est vivant dans la communication. Il faut gérer le conflit. Sempre com conflito, mas tentando que haja uma mensagem comum do grupo. A Nicole trouxe-nos a questão da comunicação de crise. É essencial trabalhar a comunicação de crise. Essencial e atual e contemporâneo é o modo principal de exercício da comunicação hoje, porque estamos num quadro temporal assim muito destabilizado, com uma incerteza assim tão forte. Por exemplo, desde o Trump no poder nos Estados Unidos, as empresas ou outras organizações na França e na Europa e no mundo estão assim dependentes das decisões
de um dia, de outro dia, de uma decisão, de uma contradecisão, e assim é comunicação de crise perpetual, cotidiana. A Nicole detecta problemas de literacia comunicacional nos líderes. Est-ce qu'il y a un problème de manque de littératie communicationnelle Dos dirigentes? dos dirigentes? Acho sempre menos, porque todas as escolas superiores, engenharia, business schools e outras, integram claro. cursos de comunicação. Assim, a formação, a base de formação já existe. A comunicação aparece comum, transversal às diferentes formações, aos diferentes cursos. Claro, sem dúvida. Comunicação é uma área essencial. Não podemos viver sem trabalhar. trabalhar. É área comum. E dirigir ou trabalhar é comunicar também. É falar, é convencer, é telefonar, organizar reuniões. A dimensão oral, escrita, digital é importante para todos dans l'exercice de ces fonctions. Saber gerir a voz. Savoir gérer a voix. Sim. Savoir. Sim. La presença. Organizar uma presença, organizar uma voz, mas uma presença que não pode ser muito importante, senão suscita... Que características deve ter essa presença, essa voz? Credibilité? Crédibilité, objectivité. Bon, la propagande, aujourd'hui, il y a une culture de la communication dans le public et dans la société qui rend tout le monde méfiant. Donc tout le monde est très attentif, on ne peut pas faire de la propagande comme ça. As pessoas desconfiam da propaganda. Desconfiam, sim. E da comunicação, de certa maneira. Como é que se contraria, como é que se ultrapassa esse problema? De la sincérité, de l'objectivité, mobiliser des faits, factos. Usar factos, assim, des résultats, des actions concrètes, donner le plus de chair possible au message, et pas des messages désincarnés, idéalisés, trompeurs, mensongers. Dar espessura à mensagem. Dar espessura e consistência. Isto leva-nos a uma questão que a Nicole trouxe logo no princípio, a comunicação ambiental. Estamos num mundo, apesar das crises todas, apesar das evidências, continuamos a ter negacionistas. É uma área fundamental para a comunicação. Como é que se avança na comunicação? Estamos a falar num dia em que em Nice decorre uma cimeira dos oceanos, estamos a escassos 6 meses da COP do Clima, que é suposto, 10 anos depois de Paris 2015, a COP21, que esta COP30 possa ser um marco na luta contra as alterações climáticas e na mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Que cuidados há a ter? Que prioridade é que a Nicole dá à comunicação sobre o clima, sobre o ambiente? Sim. Eu estava convidada na COP28 em Dubai há 2 anos, por exemplo, para falar e pour faire un exposé sur la présence de l'environnement dans les médias. A presença das questões do ambiente e da natureza, do clima, nos diferentes meios de comunicação. Et on voit l'augmentation de cette présence. On voit comment l'environnement d'abord était un domaine confiné dans la rubrique science. Ensuite, elle se déconfine. Elle arrive avec une rubrique spécialement environnement. Ensuite, elle arrive dans les pages internationales. Ensuite, elle arrive dans les pages nationales. Elle arrive à la une des journaux. Donc, on voit un espace public, médiatique autour de l'environnement se développer de façon très importante. Alors, de façon aussi très polémique. Très polémique, très diversifié, avec des systèmes ou des lanceurs d'alerte sur la situation de la planète menacée par le réchauffement climatique, et des climato-sceptiques très présents aussi, très offensifs. Et là, en ce moment, depuis 1 an, on revient sur des positions climato-sceptiques très présentes, très fortement affirmées. Donc il y a un combat, mais le thème de l'environnement est très fort. Pour ou contre, vous voyez? A Nicole explicou-nos a evolução, como as questões do ambiente, da Terra, do planeta, passaram de uma pequenina secção dentro das páginas de ciência, foram crescendo, passaram para as páginas internacionais, passaram para as páginas políticas, chegaram à primeira página, e neste momento temos o choque entre o entusiasmo ambientalista, entre a militância quase da causa do planeta e um ceticismo, um climato-ceticismo que está crescente. Como é que se lida com isto? Como é que se... Aqui ponho de um lado neste confronto. Como é que se junta, como é que se puxa
os climatocéticos para esta evidência que é a emergência climática? O problema é da evidência. Não é assim tão evidente. Não é tão evidente. Quando o Trump diz, está tão frio, uma tempestade de neve assim em maio, não sei o quê, nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo, il fait appel à l'évidence. Ouais. Mais tout le problème, c'est mobiliser le savoir scientifique sur les modifications climatiques, le faire comprendre sans trop de chiffres, sans trop de subtilité. Donc il y a un travail de vulgarisation scientifique très subtil à mener sur la question climatique et sur la question environnementale, qui repose sur des faits, qui repose sur des tendances dans un temps long, qui ne repose pas sur, comme ça, des accusations. En ce moment, il y a une vague de chaleur en France. Aujourd'hui. Il va y avoir 37 degrés à Paris. Ça, c'est pas c'est pas le changement climatique, c'est un phénomène de la météo. Em suma, Mas a rubrica Meteo na televisão pública tem francesa... jornal. Imediatamente antes não se chama só Meteo, mas Meteo Clima. Oui, c'est ça. Meteo, sim. E tem um espaço próprio imediatamente antes e depois do 20h da France 2, do jornal da Anne-Sophie Lapix. Com perguntas, com temáticas inteligentes, sim. Com bons recursos digitais, sim. Exatamente. Sempre acrescentando informação exposta em forma que seduz. Que informa, que sensibiliza. O problema é descobrir o bom tom da comunicação ambiental. Não é dramatizar, não é só fazer alertas. A dramatização não é boa prática. Não é suficiente. Pode criar ansiedade. Por exemplo, estamos a falar agora da eco-ansiedade, sobretudo na população dos jovens. Sim. Que tem uma eco-ansiedade que é um fenômeno... Passa por uma militância, provavelmente cresceu com os movimentos Fridays for Future, a Greta Thunberg. Sim. Thunberg e outros movimentos assim, largamente compartilhados no mundo. Provavelmente com excessos, ou seja, o excesso não ajuda a causa. O excesso de dramatização da emergência ambiental, porque a emergência... Serve e paralisa. Pode paralisar pela angústia, com a angústia que cria. Ou seja, a questão planeta, ambiente, o clima, requer um trabalho muito cuidado de comunicação. Exatamente. Importante. Assim se criam muitas formações e pesquisas na área da comunicação ambiental, formações, cursos, mestrados, assim, doutoramentos dedicados nessa área. Especificamente, comunicação ambiental. Clima, risco, catástrofe climática, não sei o quê. E parece-lhe que tem havido evolução no discurso dos profissionais, exatamente, dos profissionais da comunicação? Sim, porque agora a maneira mais atual de intervir nessa perspectiva é mostrar factos, mostrar experiências, mostrar assim uma experiência social, coletiva e individual ao mesmo tempo, das consequências e das mudanças ambientais que estão a surgir e a desenvolver assim no mundo. Nicole, parece-lhe que certamente os grandes grupos já perceberam a importância da comunicação na sua organização. As empresas, as médias empresas, as pequenas empresas, será que todos estão sintonizados com esta necessidade? Il y a la conscience de l'importance d'une bonne communication? La conscience, mais pas les moyens financiers ou humains. Faltam os meios financeiros. Ça, c'est un problème. Mais les petites et moyennes organisations ont, aussi une unité de sens plus visible. Elles sont visibles, lisibles et moins complexes que les très grandes qui doivent se justifier, comme Total, comme les banques, etc. Ouais. Donc le travail de communication pour ces organisations est très différent. Plus facile d'une certaine façon, moins professionnalisé, mais plus authentique. Profissionais devidamente preparados para apoiarem. A Nicole conhece certamente em profundidade o caso francês. A sua percepção sobre o que se passa na Europa, há profissionais bem apetrechados para cuidarem a comunicação? Em todas as organizações? Sim. Sim, claro. Um profissionalismo que aumentou, que cresceu muito. Graças às universidades, aos cursos dedicados, que são assim numerosos. Aqui em Portugal eu conheço bem o sistema assim, e a qualidade dos ensinos e das pesquisas também. Em Portugal é frequente pessoas que começam por uma formação no jornalismo e depois
transitam para a comunicação. Neste caso mesmo, assessoria política. Parece-lhe um percurso normal? É preocupante isto? Não é um elogio do Trump, mas no Bureau Oval Na Sala Oval? Na há Casa sempre Branca? menos jornalistas e mais influenceurs, comunicadores. Sim. E assim, a fronteira entre as duas profissões é sempre mais invisível ou porosa. São porosas, sim. As audiências de Donald Trump com líderes internacionais em visita à Casa Branca passaram a ser, enfim, o lugar do Presidente dos Estados Unidos e o convidado passou a ser um palco onde algum encenador gere a situação e às vezes, estamos a pensar no caso Zelensky, cria situações humilhantes mesmo. Claro, com o Zelensky foi assim, evidente. Mas houve depois outra cena lá no Vaticano, que era assim, a cena de reconciliação, assim, acho que é assim o charme, não sei, da América é sempre, como se diz, casamento, divórcio e recasamento. É uma lógica assim, narrativa, cinematográfica, muito corrente na cultura americana. Assim, uma situação assim de bonne entente. Depois Bom compromisso. bom compromisso, depois um drama, assim, uma separação assim, violenta, com um drama. E depois reencontro. Sim, é assim. E faz parte da cultura assim, desde quase um século. No cinema, na literatura, às vezes bem, e agora na comunicação e no jornalismo e na vida política. A comunicação organizacional aplica-se Não é um drama, não é um drama. E aplica-se também à comunicação política. Política, sim, acho que sim. Política europeia ou Global. Provavelmente com distinções. Será diferente a comunicação política na Europa, será diferente da comunicação política nos Estados Unidos, por exemplo? Sim, com certeza. O objetivo e a perspectiva de pluralidade da informação na Europa é essencial. Dar voz, faire entendre les différentes voix, les différents commentaires. Dar a ouvir as diferentes vozes. Organizar a pluralidade de interpretação de comentários, assim, é essencial, o que não é o caso agora do outro lado do Estamos a assistir, por exemplo, neste caso, o envio de Guarda Nacional para Los Angeles, nos Estados Unidos, é um pouco abafar, ou seja, é pôr a tropa a abafar a voz de quem está contra. Ou seja, não vamos exagerar que seja criar um cenário de metáfora de guerra civil, mas é de facto a opressão das opiniões discordantes. Oui, c'est l'organisation d'un feuilleton, d'une série, d'une grande dramaturgie filmée, audiovisuelle, et tous les jours. Là, le conflit entre Trump et Musk, ça va être un feuilleton qui va durer jusqu'en septembre. Hein. Il va se passer tous les jours quelque chose. Donc, peut-être ils vont se retrouver. Peut-être. Tout est possible. Rien n'est exclu. Mais on voit dans ce cas, on est dans une caricature de la communication en général et de la communication politique en particulier, une omniprésence installée, être toujours omniprésent dans l'espace médiatique par une phrase, une déclaration, une décision, et toujours, ces images que l'on voit dans le monde entier, ces grands décrets qui sont signés avec un très gros stylo, avec une encre très forte, un geste très fort, comme si c'était un bazooka, quasiment. A Nicole mostra-nos como une culture visuelle. A força da cultura visual desenvolvida por Donald Trump, que, por exemplo, ao assinar um decreto, uma norma, usa grandes materiais, uma caneta muito visível, muito forte, ou seja, o domínio da imagem da comunicação. Nicole, ao olhar para Portugal, como estão as coisas? Como é que a Nicole, a partir do seu observatório no coração de Paris, na Sorbonne, acompanha o que se passa em Portugal? Sim. Estou aqui assim... Por uma semana? Sim, agora sim, mas mais ou menos 3 meses por ano. Desde anos e anos. Então, eu vejo a evolução e, não quero assim idealizar o país, mas, visto de França, parece um paraíso comunicacional, com muito respeito das instituições, com declarações... Mais ou menos, como ça. Sim, comparado com... Declarações razoáveis, assim, um vocabulário assim, adequado, assim, clássico, de certa maneira, mas que calma o clima político e o clima social também.
Et ainsi, je pense que le Portugal n'a pas l'emballement et n'aura pas l'emballement. Il y a une sagesse portugaise, historique peut-être. Bon, voilà ce que je vois de Paris. Uma sagesse, uma sabedoria de calma. Une modération, Moderação. un respect des publics. Ça, c'est important. Há respeito pelos públicos. Em contraste com uma dramatização francesa com uma direita muito radicalizada, uma esquerda também radicalizada. Bom, e em Espanha o caso ainda é mais grave, com os dois partidos centrais em combate total, em guerra total. Sim. Et ce qui crée le dégoût envers la politique, ce qui risque de démotiver les citoyens de quelque chose qui est très important, qui est leur vie collective, leur Que vie... pode desmotivar as pessoas em relação à política, descrença. Et c'est un énorme problème. Certains, sans être complotistes, certains disent que tout ce désordre est organisé. Uma desordem organizada. Il y a un livre qui est sorti, qui a eu beaucoup de succès à travers le monde, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. Os engenheiros do caos. Normalement, les ingénieurs créent de l'ordre, créent des systèmes, créent des machines. E agora os engenheiros que criam o caos. Et uma hipótese. Um fenómeno político na Europa nestes últimos anos, é uma escalada da extrema-direita. No tempo de Le Pen pai, Jean-Marie, em 2002, quando ele chega à final de uma eleição em França com Jacques Chirac, que a esquerda em peso faz Jacques Chirac passar de, creio, 25% para 80% na final da segunda volta da eleição presidencial. Sim. Entretanto, a extrema-direita cresceu. Faz parte, a extrema-direita beneficia dessa estratégia de caos, dessa engenharia do caos? No início, com muitas provocações, declarações assim, escandalosas, que parfois menaient à des procès en justice pour des propos excessifs. Sim. E depois, o que aconteceu foi mais uma banalização, un lissage des discours, uma normalização dos discursos, das posições. A integração dos discursos, das vozes. Exatamente. E assim, mais fácil convencer, mais fácil obter audiências, votos e ganhar de vez em quando. A fechar esta conversa, para terminar, Nicole de Almeida, como vai a investigação? Comment ça va avec la recherche en communication organisationnelle? Sim, é uma área que se desenvolve muito. Uma área interessante. Bom, o problema, o que me interessa, é que a pesquisa supõe sempre assim uma distância crítica, une posture de recul qui analyse la production des signes, la production des messages, l'utilisation des médias. Donc c'est une autre posture que la posture opérationnelle à laquelle on prépare des étudiants qui sont des futurs communicants. Mais c'est une perspective très importante parce que très riche, qui permet de voir ce que les communicants de métier ne voient pas. Ver o que os profissionais da comunicação não veem. Exactement. Et je pense que un grand enjeu en ce moment grande desafio da comunicação organizacional é, de certa maneira, uma luta, não é uma luta assim, mas quand même, uma luta contra a tecnofilia. Uma luta contra a tecnofilia. Qui est un credo partagé, qui est une conviction partagée par tous les professionnels de la communication, et avec l'intelligence artificielle, une confiance dans la technique toujours plus forte, alors que ce que nous voyons en sociologie, en analyse des publics, c'est la réponse des publics qui est de ne pas comprendre, d'être perdu, d'être isolé, de manquer de parole. Et donc, je pense que la perspective de recherche, c'est réhabiliter la place de la parole, de l'échange oral, humain. Ou seja, a perspectiva da pesquisa é reencontrar a palavra oral, a palavra humana, a sensibilidade, isto porque a comunicação assente na tecnologia, que tem progredido nestes últimos tempos, está a deixar os públicos, de certo modo, perdidos. É isso? C'est ça, exactement. Réintroduire de l'humanité dans l'échange et ne pas l'oublier au profit d'une technique très sophistiquée, très efficace, mais qui paralyse, qui empêche, qui crée des malentendus, qui crée de l'isolement, qui crée de la souffrance au travail, on en parle beaucoup
cette omniprésence des messages, cette info-obésité, ce besoin d'être toujours connecté, hyper connecté, des mails à toute heure, ce besoin de répondre. Donc voilà, retrouver la recherche doit permettre de retrouver la place essentielle aussi de la dimension humaine de la communication. A pesquisa leva à necessidade e leva à procura essencial da dimensão humana da comunicação. Et pour ma part, dans mes recherches, les deux points que je développe, enfin toujours plus, c'est ce que j'appelle analyser la dialectique entre l'énonciation et la dénonciation. A pesquisa da Nicole desenvolve-se em torno do confronto entre enunciação, enunciar, produção de mensagem e a denúncia. Quer Quer explicar-nos isso? Un mouvement, une production de communication qui entraîne des réactions d'opposition, de contestation, de discussion. A comunicação que gera contestação, que gera resistências. E aquela dialética entre os dois movimentos é uma coisa interessante. E em qualquer organização política, organização econômica, organização... Empresarial? Empresarial, claro. Associative. Et ainsi, ce qui veut dire que les publics ne sont pas du tout passifs. Os públicos não são passivos. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si les citoyens Essa é a boa notícia. sont un peu méfiants, les publics sont actifs, vigilants et intelligents. Os cidadãos, os públicos são atentos, vigilantes e inteligentes. Voilà. Muito obrigado. Um prazer ter a Nicole de Almeida neste podcast da Escola Superior de Comunicação Social, com a edição de som por Nuno Portugal e a condução por mim, Francisco Sena Santos. Merci à vous. Merci de votre invitation. Bien.